Bom, hoje é 13 de junho, né? A Igreja Católica celebra o dia de Santo Antônio, considerado um dos santos mais populares entre os brasileiros. E a Igreja de Santo Antônio, no bairro Ininga, tem uma programação especial. A gente vai para lá com o repórter Francisco José. Acabou de acontecer a procissão, não é, Francisco? Conta pra gente como é que está aí a celebração pela devoção a Santo Antônio. Boa noite. Boa noite, Nádia. Boa noite, telespectadores do Jornal Cidade Verde. A procissão chegou a cerca de 5 minutos aqui na paróquia. São centenas de pessoas que marcam presença novamente, fazendo com que essa celebração de hoje, 13 de junho, seja marcada aqui na comunidade por uma intensa participação de pessoas, fazendo jus à história de Santo Antônio, que é um santo muito popular aqui em nossa região. E eu estou aqui ao lado do padre Luiz Eduardo, que fala para a gente a respeito do significado dessa data para a comunidade católica. Padre, uma das datas mais marcantes no calendário católico, não é isso? É muito marcante porque Santo Antônio é esse santo do mundo inteiro. Todo o povo o aclama, venera Santo Antônio, faz reverência a Santo Antônio, como aquele santo que viveu em tudo a caridade, ou seja, a palavra de Deus na prática e a palavra de Deus no anúncio, no testemunho de Santo Antônio. Ele foi o grande pregador, que a ele acorriam muitas pessoas, o procuravam. E ele ajudava e atendia na caridade, na partilha do pão, lá tirando o pão do seu convento, o pão no sentido de alimento, né? Algumas coisas que não fossem necessariamente pão, mas o pão é o símbolo do alimento à mesa daquele que vai tomar as refeições. Então Santo Antônio tirava da despensa, mesmo contrariando aos seus irmãos no convento, e mesmo assim não faltava o pão de todo dia na mesa dos seus irmãos, na mesa daqueles que faziam e habitavam o convento lá em Pádua. Ele é muito conhecido por ser um santo casamenteiro, por ter essa tradição, mas também pela partilha, e muitos milagres também são atribuídos a ele pelos fiéis, né? A intercessão de Santo Antônio muito importante nesse sentido também. Essa questão de ser um santo casamenteiro também é reflexo da caridade de Santo Antônio, porque ele olhou para a necessidade das pessoas, das famílias que não tinham dotes para as suas filhas. E assim aqueles pretendentes, de repente, percebiam que aquela família, aquela jovem tinha um dote, mas é porque Santo Antônio fazia uma arrecadação e ele jogava nas casas os valores e as pessoas se viam como que milagre recebendo aquele dinheiro, aquela oferta, e poderiam dizer aos pretendentes de suas filhas que agora tinham dote e elas poderiam ser tomadas em casamento. Essa paróquia, por exemplo, ela, além de festejar nesse período, no mês de junho, durante o ano todo, o Santo Antônio é lembrado aqui. Sim, é lembrado. Toda terça-feira, às 18 horas, nós temos a trezena de Santo Antônio. Ela é assim como que permanente, perpétua. Nós temos essa novena, essa trezena, a cada terça-feira, por 13 noites, e toda noite nós temos a bênção e a distribuição dos pães, como agora vamos fazer ao final desta celebração, desta trezena que hoje se encerra. E logo mais temos um show e também a quermesse com comidas típicas e também o show de prêmios que vai acontecer hoje aqui no encerramento. E dia 15 nós encerramos a parte social com uma grande corrida, a corrida e caminhada de Santo Antônio, já na sua segunda edição, sendo realmente aceita pela comunidade. Realmente bem feita a corrida. Pode vir, nós estamos fazendo ainda as inscrições presencial hoje aqui em Santo Antônio. Padre, mês de junho ele é marcado também, hoje temos o dia de Santo Antônio, mas temos outros santos tradicionais bastante festejados, portanto é um mês muito simbólico para a comunidade católica. Isso.
o mês de junho, Santo Antônio, ele está bem no meio do mês, onde já temos São João, São Pedro, e são festas que realmente encantam e faz parte da cultura popular também, no sentido das fogueiras, das danças típicas e das celebrações solenes, como de São João e também de São Pedro e São Paulo, no dia 29 de junho. José Eduardo, muito obrigado pelas informações. Boa noite para o senhor. Então vamos mostrar aqui, vamos nos despedir desse primeiro vivo, Nádia, mostrando exatamente a entrada de Santo Antônio agora na igreja. Ele havia chegado há poucos minutos aqui e agora a imagem de Santo Antônio de fato entra aqui na igreja para que esse festejo seja coroado com essa celebração especial na noite desta quinta-feira aqui no bairro Ininga, zona leste de Teresina. Eu volto com você, Nádia, ao estúdio do Jornal Cidade Verde. Muito obrigada, Francisco. Está aí a entrada de Santo Antônio, né? Nessa igreja que já celebra na Santa Missa a devoção ao santo e depois tem a parte social, como disse o padre Luiz Eduardo, né? Com a quermesse. Eu já fui à igreja hoje, tem um pão de Santo Antônio que sacia.